Olá pessoal, meu nome é Hugo Martins e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os critérios do diagnóstico do transtorno da personalidade borderline, seguindo o DSM-5, que são os critérios da Associação Americana de Psiquiatria. Então, o paciente com borderline apresenta uma instabilidade emocional acentuada, instabilidade cognitiva, comportamental com alto grau de impulsividade e também problemas de relacionamentos interpessoais. Então, a partir de agora, a gente vai falar dos 9 critérios e a gente precisa de 5, pelo menos, para fechar o diagnóstico. Então, o primeiro deles é um esforço acentuado para evitar o abandono, que pode ser real ou imaginário. Então, o paciente com o borderline tem uma crença de abandono muito grande. A gente vai ver isso devido a problemas na questão do apego. O apego que é realizado durante o período da infância, seus cuidadores, a necessidade que tem o ser humano de ter um cuidador, de sentir a presença do cuidador e fazer as conexões com esse cuidador. Quando essas conexões elas são frágeis e quando o apego é desorganizado ou é inseguro, o paciente vai ter no futuro aquela crença de abandono. Então o paciente geralmente tem aquele discurso que se sente sozinho, se sente abandonado, se sente rejeitado, ou então isso vai repercutir nas suas relações, onde ele sente tanto medo de ser abandonado, que aí termina permanecendo em relações que são muitas vezes tóxicas, porque tem muito medo de ficar sozinho. Então isso aí termina interferindo também nos seus relacionamentos. O segundo são os relacionamentos interpessoais muito problemáticos. Geralmente a pessoa tem uma idealização do outro e isso aí ele muda rapidamente para uma desvalorização. Então são relações extremamente instáveis, intensas e que vai oscilando entre a acentuada valorização, idealização mesmo, e seguida por desvalorização e consequentemente os problemas que advêm desse funcionamento. Terceira seria uma instabilidade da autoimagem. Então, percepção que você tem de si mesmo, a sua representação mental que você faz de quem você é. Então a instabilidade do self faz com que a pessoa muitas vezes faça planos, se ache que seja capaz, por exemplo, de realizar certas coisas e logo depois, às vezes em curto espaço de tempo, ela se acha a pior pessoa do mundo, a pessoa mais incapaz, mais desvalorizada. Então há uma fragilidade muito grande dessa representação do self e isso também é uma marca muito importante do paciente que tem o borderline. E esse critério é um critério que muitas vezes passa um pouco despercebido, mas quando a gente vai conversando com o paciente, vai sentindo a forma como ele tem de lidar com as suas dores, com as suas angústias, como ele vai se enxergar, muitas vezes ele diz que a minha autoestima é péssima, eu fico lá embaixo, a maior parte do tempo eu estou lá embaixo porque eu me sinto muito incapaz de fazer qualquer coisa de útil. E, enfim, isso aí também, essa instabilidade cognitiva, dessa representação do eu, faz com que o paciente se sinta uma pessoa deslocada do mundo. Então, esse é um critério importante e a gente gosta sempre de frisar. O quarto critério diz respeito à impulsividade, que pode se revelar em qualquer área do seu funcionamento. Seja, por exemplo, dirigir de forma irresponsável, a gente fez um vídeo sobre isso, mas pode ser também em relação aos transtornos alimentares, o comer compulsivo, pode ser através do sexo irresponsável, inseguro. Então a gente tem que ter pelo menos 2 alterações dessas em alguma dessas áreas de funcionamento para a gente fechar nesse tópico específico. O quinto seria ameaças, gestos, comportamentos suicidas ou de autolesão. Então, frequentemente os pacientes com borderline têm um discurso de que o discurso e até muitas vezes a ação mesmo, de que devido aos problemas que enfrenta e tem dificuldade de gerenciar, muitas vezes até mesmo intolerância ao mal-estar, às frustrações, terminam se autolesionando para reduzir essa dor emocional e em outras vezes tentando suicídio, e isso é uma das coisas também muito marcantes que a gente vê no borderline. 10% dos pacientes, em uma estatística anterior, mostra que ao longo da vida
realizam suicídio, 70% vão tentar o suicídio. Então, esse é um critério que é muito importante, pelo menos em algum momento da história da vida do paciente, vai ter essa ideação suicida. Então, a história do suicídio permeia a vida de uma pessoa que tem borderline, pelo menos na maior parte dos casos. E é o principal foco do tratamento no início. E embora a gente não esteja falando disso aqui nesse vídeo, a gente fez um vídeo, e isso eu tenho que pedir para vocês irem lá depois dar uma olhadinha de como é que a gente faz esse manejo inicial do paciente com borderline, porque esse é o foco principal do tratamento inicialmente. Então, o sexto critério seriam as alterações de humor. E essas alterações elas são muito rápidas. Elas acontecem muitas vezes na mesma hora, a pessoa muda várias vezes de humor, diferentemente do paciente que tem transtorno afetivo bipolar. E a gente também fez um vídeo destacando as diferenças que existem nas manifestações dos sintomas dessas duas patologias que são bem distintas. Então, a variação do humor que acontece na pessoa que tem um borderline ela é muito rápida. Durante o dia ela pode acontecer várias vezes. O sétimo critério seria a sensação de um vazio persistente, a sensação crônica de vazio. O oitavo seriam as crises de raiva, que são crises intensas muitas vezes, inapropriadas, que surgem devido a fatores que muitas vezes não são tão importantes, mas para a pessoa ela serve como um desencadeante, e isso é uma coisa muito importante no diagnóstico. E por último, o nono critério seriam os episódios de atividade delirante e dissociativa que acontecem principalmente nos momentos de crise, estresse maior. Então esses são os 9 critérios, a gente precisa de 5 para fechar o diagnóstico, de forma que muitas vezes pacientes podem estar lado a lado apresentando-se de forma muito diferente, distinta. Por isso que é uma condição tão complexa e por isso que muitas vezes pacientes, ambos com borderline, apresentam-se clinicamente de forma muito diferente, de forma muito distinta. Isso aí, pessoal, esses são os critérios. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar, não deixem também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E vamos divulgar essa ideia porque muita gente precisa dessas informações. Um abração a todos vocês.